presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Viver é melhor no ar, aqui pela Boa Vontade TV, o nosso espaço diário de saúde, de cuidado com a nossa vida, um espaço para valorizar a existência material e espiritual. E é por isso que mais um dia hoje estaremos juntos para celebrar a vida, para cuidar da nossa existência e para compreender como esses assuntos do cotidiano fazem com que a gente tenha mais consciência, que a gente tenha mais entendimento sobre os diferentes temas que abordamos todos os dias aqui. Você é, claro, nosso convidado, nossa convidada a estar com a gente no dia de hoje, interagindo, participando, fazendo perguntas sobre o nosso assunto, a nossa entrevista de hoje que vai falar sobre diabetes tipo 2. Você conhece mais sobre esse tema? Precisa entender? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E também, é claro, você participa aqui do nosso programa envolvendo seu nome e de seus familiares na poderosa corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. O TBV, que é esse lugar iluminado, que nos fala de paz, que nos fala de respeito, de tolerância, de amor ao próximo, emana suas vibrações também para que a gente tenha uma vida equilibrada, uma vida feliz. Por isso, queremos que você participe do nosso programa orando em favor de quem você quer bem e que essa pessoa possa receber as vibrações do Templo da Boa Vontade. Código de acesso 11 99801 1242, 99801 1242 é o telefone para que você participe. Pode mandar aí a sua mensagem de áudio, pode mandar também o seu vídeo, se preferir só a sua mensagem de texto mesmo, não tem problema, mas o importante é você participar aqui da nossa edição de hoje do Viver é Melhor. E a gente começa o nosso programa hoje trazendo alguns destaques sobre o nosso tema de conversa com o especialista hoje, para que a gente entenda sobre o que conversaremos. Vamos acompanhar. Uma em cada duas pessoas, 44%, que vivem com diabetes não é diagnosticada. 240 milhões de pessoas. A maioria dos casos é de diabetes tipo 2. O diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais para prevenir as complicações da doença e obter bons resultados. O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. As estimativas mais recentes somam 16 milhões e 800 mil pessoas com a doença, cerca de 7% da população. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. E para conversar com a gente recebe via internet o professor doutor Fádulo Frade Filho, endocrinologista, presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Vai nos ajudar a entender esse tema. Doutor Fádulo, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a possibilidade de estar conversando sobre esse assunto, essa doença que é muito importante. Talvez não, com toda certeza, a doença crônica mais importante no mundo, né? Uhum. Vocês viram aí a quantidade de pessoas, são 542 milhões de pessoas no mundo, e o grande problema, como foi focado no início, é a situação de que praticamente 44%, até em alguns países, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que tem essa doença. Uhum. É uma doença bioquímica que aumenta a glicose no sangue, né? E essa glicose no sangue aumentada por deficiência de ação da insulina com seu receptor não entra na glicose dentro da célula. Esse é o tipo mais comum de diabetes. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, imagine que você tem uma chave que é a insulina. A insulina é o hormônio que permite a entrada da glicose na célula. Uhum. A glicose é para o nosso organismo como é o grande combustível, como gasolina para o carro. Ela vai circulando
mas ela tem que ser injetada na célula, tem que ser permitida a sua injeção na célula para que a célula possa aproveitar. E quem comanda essa entrada é a insulina. Porém, ela tem que ter uma chave. Imagina que essa chave a gente chama de receptor do hormônio insulina. No diabetes tipo 2, essa fechadura, chave e a fechadura não funcionam adequadamente. Então, a portinha que deveria abrir da célula para a entrada da glicose não faz de maneira efetiva, fazendo que sobre mais a glicose no sangue. Isso é o diabetes tipo 2, e é uma doença genética, hereditária, transmitida pela família, né? E constitui, como eu já falei, 90% de todos os diabéticos no mundo todo. E aqui no Brasil, estima-se em torno de 16 milhões de pessoas que possuem a doença. Agora, os que têm e a gente não sabe, vamos dizer, põe aí mais metade, ou 44%, como foi falado, você chega aí a frações de 23 milhões de pessoas. E é muito, mas muito prevalente, muito incidente. Quer dizer, se você vê num grupo, faz um teste você mesmo, se tiver um grupo de pessoas, fala assim, olha, quem conhece ou tem diabetes na família, conhece um diabetes, levanta a mão. Você vai ver que 80% das pessoas vão levantar a mão. Eu faço isso nas minhas conferências, nas minhas reuniões, e é inacreditável, né? Sim. E o grande problema dessa... Pois não. Não, pode concluir, doutor. Pois não, Márcia. Se queria fazer alguma pergunta, pode fazer. Não, doutor, a gente está falando aqui sobre essa questão e o senhor mencionava o fator de influência genética no tipo 2, né? Mas existem questões que estão diretamente ligadas também ao estilo de vida, né? Ao agravamento da doença. Sim, essa sua observação é importante, porque, veja bem, o fato da pessoa ser geneticamente portador do diabetes, que ela tem um gene para isso, não quer dizer que ela vai ser necessariamente abrir a essa doença. Então é muito comum você ver numa família 3, 4 irmãos, apenas um ou dois tem. Né? Então existe o que a gente chama de fatores desencadeantes. Né? Então, veja bem, um dos fatores importantes que desencadeiam, faz com que o diabetes tipo 2 apareça, é a obesidade. Né? O excesso de peso é uma lente de aumento que faz com que essa doença apareça. Mesmo sendo geneticamente, ela vai aparecer nesses que têm obesidade. Outro fator desencadeante é o uso de cortisona, corticoides, né, que é muito comum a utilização na pessoa idosa, né, que já tem problemas reumatológicos ou problemas ortopédicos. Né. Aliás, falar em pessoas idosas, para cada 4 pessoas idosas acima de 65 anos de idade, uma tem diabetes. Chega a 24% na população de idosos a incidência, a prevalência dessa doença. Quer dizer, veja bem, eu estou falando de cada 4 idosos, um tem diabetes. Então, veja a extensão dessa doença, né? Então, é muito importante. E este ano, hoje é dia 14 de novembro, né? É o Dia Mundial do Diabetes. A Federação Internacional de Diabetes ressalta a educação para proteger o amanhã. O que significa isso? Educação em diabetes é uma coisa muito importante. Os pacientes, de uma forma geral, como não sentem nada, não vê nada, negligenciam. Então, o diabetes tipo 2, ele, na sua maioria, eles negligenciam a doença, infelizmente. Não dão valor. Só vão valorizar a hora que ele se manifesta por uma complicação irreversível, grave e irreversível, como eu disse, né? Acometendo a visão, os rins, os vasos, né? Coronárias, as cerebrais, os vasos, as artérias das pernas, quer dizer, é uma complicação nesse sentido. Então, antes que isso ocorra,
é fundamental que o profissional de saúde, é fundamental que você que tem diabetes, você que é familiar, procure se conscientizar do problema, entendeu? Essa doença é o que a gente chama de doença silenciosa. Ela evoluir, a pessoa não dá valor, não percebe, quando vai ver já tem as suas complicações. Então, existem parâmetros, existem parâmetros que você tem que seguir para você ter um bom controle no amanhã. Então, controlar a doença significa que você não vai ter nenhum tipo de complicação no futuro. Esse é o grande desafio dos médicos, dos endocrinologistas que tratam pelo diabetes, e infelizmente não é encampado pelos gestores de saúde. Você vê poucas as campanhas que existem, né? E até a própria mídia, com exceção do seu canal, que agora abre um espaço para a gente falar sobre a importância dessa doença. Muito bom. Agora, doutor, o senhor mencionava o fato de que a obesidade é como uma lente de aumento, né, para a complicação do diabetes. Existem outros fatores de riscos também, ou de agravamento da doença? Sim. Fatores de risco que fazem aparecer o diabetes, nós citamos o uso de cortisona, os corticosteroides, o estresse, né? O estilo de vida moderno é um estilo que faz com que as coisas caminhem para o aumento da incidência, da que a gente chama de número de pessoas com diabetes, prevalência, número de pessoas que têm diabetes no mundo, né? Então, é o sedentarismo, é a alimentação incorreta, quer dizer, muito à base de carboidratos, quer dizer, massas, doces, né? Muitos tubérculos, quer dizer, batata, mandioca, enfim, muito carboidrato, né? E o sedentarismo também são fatores de risco para que desenvolva essa doença, entendeu? Muito bom. Agora, uma vez que a doença, em sua proporção, né, de forma tão significativa, ela ainda é vista como silenciosa, até pela quantidade de casos não diagnosticados, não identificados, a melhor forma de acompanhar é realmente manter os exames médicos em dia. Como que se diagnostica, como que se fecha o diagnóstico de diabetes tipo 2, doutor? O diagnóstico do diabetes tipo 2 é muito simples. 2 glicemias de jejum acima de 125 são um diagnóstico. Qualquer glicemia acima de 200 em qualquer horário, quer dizer, é o acaso, né? Então, por isso que os profissionais de saúde devem ter um glicosímetro nos seus consultórios. Não só os médicos, os nutricionistas, os dentistas, enfim, todo profissional de saúde deveria ter um glicosímetro. Qualquer hora que você está recebendo um paciente, você faz um teste acima de 200, você é diagnóstico, não precisa muita coisa a mais. E, infelizmente, viu, Márcia, o grande problema é que as pessoas não têm conscientização de fazer um cuidado maior da sua saúde. As mulheres, de uma forma geral, fazem seus check-ups anuais. Prevenção de câncer, em que o ginecologista acaba sendo um clínico geral, ele pede todos os exames. E aí aparece o diabetes de vez em quando, né? A pessoa não percebe. Por quê? Esta forma de diabetes escondido, que é o não diagnosticado, também chamado anteriormente de pré-diabetes, na verdade, não é pré-diabetes, ela é início da doença. Essa forma pode passar desapercebido